Senta aqui. Certo. Pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais um pouco mais para perto do Djalma aqui do pessoal, pronto, para o pessoal ficar ver a gente melhor. Estamos começando aqui essa transmissão ao vivo com o querido doutor Djalma Pinto, que é um dos maiores juristas do país na área eleitoral. Ele não gosta que fale assim dele não, mas é a verdade. É um dos maiores juristas, pensadores, intelectuais, formadores de opinião. Então é uma honra que eu convido você a começar, primeiro se inscrevendo. Ó, já tem gente entrando, viu, doutor Djalma? O pessoal já está começando a comentar, a falar. A gente vai responder as perguntas de vocês aqui, tá bom? E assim, eu queria antes de começar aqui, viu, doutor Djalma? O pessoal entrando, pessoal, ó, compartilha esse vídeo e vai aparecer aí embaixo obter notificações ao vivo sempre que a gente estiver online. Então eu peço a vocês que cliquem para sempre que a gente estiver online aparecer aí. Mas primeiramente compartilhem, vamos aí propagar essa ideia. Doutor Djalma, boa noite, muito obrigado por aceitar esse convite, essa nova TV que é aí pelo Facebook. Muito bem, eu estou muito feliz aqui, boa noite. Você é um inovador, você é um entusiasta, você é um jovem que vai ser a grande liderança que o Ceará precisa para retificar essa postura de utilizar o poder para se beneficiar. Eu acredito em você, Sérgio Studart, por isso é que eu estou aqui, para compartilhar com os seus admiradores, com essa galera que realmente tem entusiasmo e quer fazer o Brasil melhor, um Brasil mais vibrante, um Brasil para todos, com menos desigualdade. Por isso é que nós vamos ter esse grande debate, esse grande papo. Que coisa boa. E pessoal, eu estou aqui com o celular que é para receber as perguntas. Da onde a gente está, a gente não consegue ler bem não. Já estou vendo que está cheio de perguntas. A gente vai responder tudo isso, viu, doutor Djalma? O pessoal comentando já, fazendo pergunta. A gente vai respondendo. Antes de mais nada, eu queria só falar que o foco desse bate-papo hoje foi o livro do doutor Djalma que ele lançou esse ano, que está na Amazon, não é, doutor Djalma? Amazon.com.br, livro virtual. Livro virtual, amazon.com.br, que é Inovações na Lei Eleitoral e a Ilusão da Ficha Limpa, né? Então a gente vai começar o pessoal está ainda dando boa noite. Pessoal, podem começar as perguntas, nós já estamos. Ó, o Djalma é Mara, pessoal. Muito obrigado. Então vamos aqui esperando as perguntas chegar. Boa noite. Obrigado, pessoal. Lindos, olha aí aqui, Djalma. Doutor Djalma. Generosidade extrema. Aí foi pro doutor Djalma. Isso é pra você, Sérgio. Você quer. Já temos 50 pessoas aqui online, viu, doutor Djalma, aqui nos assistindo. Doutor Djalma, enquanto o pessoal está formulando aí as perguntas, certíssimo. Eu vou lhe fazer a primeira que eu queria fazer primeiro. Já temos uma aqui. A Lúcia Lopes de Oliveira perguntou: doutor Djalma, boa noite. Fomos colegas no curso de Direito da UFC. Lúcia, muito grande, Lúcia. Prazer ouvi-la, revê-la. Muita felicidade para você, muita saúde. Pronto. Então, doutor Djalma, colega brilhante. O que eu queria lhe perguntar aqui é por que você chama a ficha limpa de uma ilusão? Por uma razão muito simples e convincente e lamentavelmente irrespondível. A ficha limpa é a Lei Complementar 135 de 2010. Então criou-se na nação uma ideia de que a ficha limpa ia impedir o acesso dos predadores da coisa pública, daquelas pessoas que vão para o poder para retirar proveito pessoal, para praticar ilícito, para fraudar licitações. Aí o que foi que aconteceu? Em 2016 você tem aproximadamente 290 deputados e senadores denunciados pela prática dos mais diversos crimes perante o Supremo Tribunal Federal. Aí você vê o cara com 6 denúncias, 15 inquéritos, e exercendo o poder, representando o povo, falando na tribuna do parlamento, legislando, produzindo leis. Aí eu disse, vai ser uma ilusão. Aí eu fiz esse livro. Agora, qual é a finalidade desse livro? Por que eu chamei de ilusão na ficha limpa? Porque realmente é uma ilusão. Ficha limpa é para quem não tem, é para ter acesso ao poder. Pessoa proba, pessoa comprometida com o interesse coletivo, pessoa que tenha vida pregressa, compatível com a magnitude da representação popular. Então, o que é que esse livro propõe? Esse livro traz uma tese que o Brasil precisa discutir, no sentido de que quem tem contra si denúncia recebida por um tribunal
pela prática de crimes geradores de inelegibilidade, que são os crimes que estão relacionados na Lei Complementar 135, crime de homicídio, crime contra a administração pública, crime contra a dignidade da pessoa humana, enfim, então os crimes todos relacionados lá, principalmente crime de corrupção, relacionado com corrupção. Então, quem tem denúncia contra si recebida por tribunal, o livro está demonstrando que essa pessoa não é elegível, que essa lei complementar, ela tem que respeitar a Constituição. E o que é que a Constituição consagra? A Constituição exige que o candidato tenha vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular. Para quê? Para que ele não ameace a probidade e a moralidade durante o exercício do mandato. Então, se o indivíduo está denunciado, como é possível? Aí você diz, rapaz, o que é vida pregressa? O Supremo Tribunal Federal, quando modificou o seu entendimento, porque o Supremo, no primeiro momento, julgando uma ADPF, que é a Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental, número 144, ele entendeu o seguinte, que só era inelegível a pessoa que tivesse contra si uma condenação transitada em julgado. Ou seja, o cara podia cometer 30 homicídios, praticar todo tipo de crime. Se não existisse uma condenação transitada em julgado, ele podia ser candidato para ser eleito. Todo mundo era inocente no Brasil. Aí o que aconteceu? Houve esse projeto de lei complementar, que foi o projeto 518, que foi um projeto de Marlon Reis e diversos grandes brasileiros iniciaram, propagaram e apresentaram, que era um projeto da Iniciativa Popular, dizendo que devia ser inelegível quem tivesse contra si denúncia recebida ou condenação transitada em julgado. O parlamento mexeu nisso e editou essa lei complementar 135. Essa lei foi examinada pelo Supremo e o Supremo, então, modificou o seu entendimento anterior. O próprio Supremo chegou à conclusão de que não precisava mais o trânsito em julgado. Disse que eram inelegíveis quem tivesse contra si condenação por órgão judicial colegiado. Só um segundo, doutor Djalma. A Sâmila está pedindo aqui. Ela pede que esclarece a lei da ficha limpa, e para quem ligou agora, é justamente o que o doutor Djalma está explicando. Que a ficha limpa, ela veio dizer que não precisava mais o trânsito em julgado. Da decisão não condenatória. Bastava que o indivíduo tivesse sido condenado por órgão judicial colegiado. E o que é que seria esse órgão colegial? Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, por qualquer tribunal. Órgão colegiado é o tribunal, no caso da prática de crime. Né? Ou seja, ele não teria a possibilidade de ficar recorrendo até chegar ao Supremo. Correto. Bastou ele ser condenado no órgão judicial colegiado e ele já era inelegível. E o senhor vem com uma tese nova para derrubar isso daí. Por quê? Porque houve uma evolução. Isso aí foi em 2010 que a lei foi publicada. Então, quando foi em 2012, o Supremo Tribunal Federal examinou e disse, não, vamos mudar o entendimento anterior. Não precisa mais, não se exige mais trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Quem tiver condenação por tribunal, por órgão colegiado, já estará inelegível. Só que, o que é que aconteceu? Aí você vê todo mundo, ninguém é condenado. Tem 200 processos lá e não vai nem para frente nem para trás. Aí o cara tem 6 denúncias recebidas, praticou diversos crimes. Não, mas eu sou elegível porque eu não fui julgado, Tem só a denúncia, Aí hoje mesmo o Supremo passou a tarde todinha para receber mais uma denúncia contra o Eduardo Cunha. Enfim, provou lá, o ministro Teori fez o seu relatório, contundente, seu voto, mostrando de forma exaustiva os diversos crimes cometidos. Então aí não, mas sou elegível. Eu estou ainda apto a concorrer, posso até me candidatar a presidente. O Eduardo Cunha deu uma entrevista. Então, aí eu vi que realmente o Brasil precisa encontrar dentro da sua ordem jurídica, e existe mecanismo para tirar do poder sem precisar de reforma política. Por quê? Porque reforma política feita por pessoa que está denunciada, claro que ele não vai votar contra o interesse dele. Então, como é que nós podemos resolver o problema? Cada juiz brasileiro pode, com base no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, que consagra o princípio da vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular. E com base no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, o que é que esse artigo diz? Esse artigo diz o seguinte: se o presidente da República for denunciado e o Supremo receber a denúncia, ele tem que ser afastado da função. Então, o que é que significa, Sérgio? Que a Constituição, ela deu um efeito jurídico muito significativo para o recebimento da denúncia. Qual seja, a impossibilidade do presidente exercer o mandato.
Ora, se o presidente tem que sair do cargo que foi eleito pelo povo, imagine aquele que está denunciado e quer ainda exercer o mandato de presidente, ou quer exercer o mandato de deputado, vereador, prefeito, etc. Então, o direito brasileiro ele parametra, ele estabelece um marco para ser adotado em relação à inelegibilidade. Qual seria esse marco? O recebimento da denúncia. Então, com base no artigo 14, parágrafo 9, e com base no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, é possível a conclusão de que quem tem contra si denúncia recebida já seria suficiente para não ser candidato. Essa é a inovação. Essa é a inovação. Doutor Djalma, uma pergunta aqui da Larissa Oliveira. Ela fala o seguinte: Michel Temer foi condenado pelo TRE de São Paulo por ter doado dinheiro a campanhas acima do limite legal. Isso torna ele ficha suja e, portanto, inelegível em 2018? Torna. Por quê? Porque essa lei complementar, além dos crimes que ela elenca várias outras hipóteses. Por exemplo, quem teve conta rejeitada por órgão competente, quem efetuou doação acima do limite, também é considerado inelegível. Então, é evidente que a lei ele é inelegível, porque ele tem contra si uma condenação pela prática dessa doação acima do limite, como também aqueles que cometem abuso do poder econômico, abuso do poder político, captação de sufrágio, crimes eleitorais que sejam punidos com pena de prisão. Então, essas pessoas, a lei elenca todos os casos em que o cidadão se torna inelegível. Então, no caso do presidente Temer, ele tem contra si uma condenação pelo tribunal. Se ele não reverter essa condenação, ele estará inelegível. É evidente que, no caso aí, não é um crime eleitoral, nem um crime gerador de inelegibilidade. É outro fato que a lei também enquadrou nessa hipótese da inelegibilidade para desestimular os excessos de doação, para tentar normalizar o uso do poder econômico nas eleições. Pessoal, para quem entrou agora, eu estou vendo que a gente já tem 78 pessoas nos assistindo. A gente está discutindo aqui o livro do Dr. Djalma, né, que é Inovações na Lei Eleitoral e a Ilusão da Lei da Ficha Limpa. Já temos muitas perguntas que estão rodando. E uma das perguntas que nós temos aqui, de fazer aqui, é do Tiago Cavalcante. E talvez tenha até mais a ver, doutor Djalma, com seu outro livro também, mas a gente vai respondendo aqui o que as pessoas perguntam, né? Doutor Djalma, como o candidato sem mandato pode concorrer de forma justa com os detentores de mandato que têm todas as verbas e auxílios? Eu acho que é mais uma pergunta falando da disparidade, da injustiça do pleito eleitoral que a gente tem no Brasil. Correto. É porque aí ele está se reportando, por certo, a emenda parlamentar. Sim. O parlamentar destina a verba para determinado município. É claro que o prefeito vai apoiar. Fazer com que aquela população vote nele. Então, a sociedade precisa exigir um disciplinamento maior nesse emenda parlamentar, essa quantidade exorbitante de dinheiro que o contribuinte paga. Todo o dinheiro que é usado pelo político, pelo Estado, no exercício do mandato, na atividade pública, todo esse dinheiro vem do bolso do contribuinte. Então, nós precisamos ter um protagonismo maior. O contribuinte brasileiro precisa ficar mais diligente, exigir prestação de contas. Por exemplo, essa emenda parlamentar desequilibra realmente a eleição, completamente a eleição. Como é que você, que é um jovem, como é que você vai competir com um candidato que tem milhões de emenda parlamentar? E isso aí precisa ter um disciplinamento. Por exemplo, impedir o repasse de emenda parlamentar no ano da eleição, para evitar esse desequilíbrio. Nós precisamos ter essa ideia de que as eleições têm que ser transparentes e têm que respeitar o princípio da justiça. O Brasil consagra no artigo 3º, pode abrir a Constituição lá, no artigo 3º, inciso 1, que o objetivo da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade justa não pode admitir que o cidadão use o dinheiro do contribuinte, dando emendas parlamentares, distribuindo dinheiro, e o outro que não tem condição de se oferecer apenas o seu trabalho, as suas ideias. Como é que ele vai competir? Como é que ele vai competir? Agora, Célio, importante também, para todo o pessoal que vai participar do processo eleitoral do município, principalmente os candidatos, todo mundo precisa compreender uma coisa. Quem pede dinheiro para o candidato, o eleitor, por exemplo, que pede um relógio, pede um saco de cimento, pede telha para o candidato, ele está cometendo crime. Tanto está cometendo crime o eleitor que pede, como o candidato que doa.
Onde é que está esse crime? Pode ir lá no Código Eleitoral, artigo 299. O nome desse crime é corrupção eleitoral. Então nós temos que mudar essa ideia do voto ser um instrumento de mercância. O voto é para você escolher, assim como você no seu prédio escolhe o síndico, que vai gerenciar o prédio, o dinheiro dos condôminos, assim também é o prefeito, o vereador. Engraçado, né, doutor Djalma, que para muita gente, tô até falando mais alto que pediram, fale mais alto, né, a gente fala, não tem problema. Vou ficar mais perto, vai falar mais alto. Pronto. Doutor Djalma, inclusive para muitas pessoas, infelizmente, a população talvez às vezes mais carente ou menos informada, o voto para eles é um instrumento de negociação. E os candidatos de má fé se utilizam disso, né? Então ele pensa, em 2 anos eu tenho esse meu passe dentadura, esse meu passe telhado, é como se fosse quase um cartão que ele utiliza para ter algum benefício. Correto. Isso se agrava. Por quê? Porque o eleitor olha e diz assim, rapaz, esse cara tirou tantos milhões da Petrobras, tirou tantos milhões do Banco do Nordeste, tantos milhões do BNDES, aí eu quero a minha parte. Então, por isso é que o juiz Sérgio Moro representa uma grande conquista para a sociedade brasileira. É um homem que faz uma marcação muito importante na história da República. Em 516 anos, pela primeira vez, aparece um julgador, um homem vestido com as atribuições do Poder Judiciário e aplica a lei para os detentores do poder econômico. Então, todo mundo é igual perante a lei, tanto os detentores do poder econômico como os detentores do poder político. E houve o que? A aplicação da sanção para os detentores do poder econômico. Precisa haver a sanção para os detentores do poder político. Por quê? Porque o cara usa o mandato para ficar rico. Aí a televisão noticia toda hora. Desvio de dinheiro tal, desvio de dinheiro tal. Aí o eleitor diz, mas rapaz, eu que botei esse homem lá, agora eu quero a minha parte. Aí quando o candidato se apresenta, candidato de boa fé, candidato de direito, ele quer também tomar o dinheiro desse. Então nós temos que o quê? Punir aqueles que usam o poder indevidamente e também os eleitores, para ficar com uma pedagogia, que não adianta usar dinheiro para se eleger. Quem quiser disputar o mandato tem que ter a consciência de que o mandato é um instrumento para servir a sociedade. Não é para você ficar rico no poder. Entendeu? Quem tiver com essa intenção não é um bom cidadão. Ele está com a formação deformada, deturpada. Por quê? Porque ele também viu o mau exemplo. Por isso que o político que aqui desvia dinheiro público, ele é um péssimo exemplo para as gerações. Todo mundo vai querer seguir o exemplo dele. O exemplo dele. E nessa linha, viu, nessa esteira, doutor Djalma, o Jailson Reis, boa noite, Jailson Reis, ele pergunta, boa noite, gostaria de saber em quais casos são considerados nepotismo, já que vejo parentes de primeiro grau de políticos em cargos de confiança. Correto. É uma pergunta sobre nepotismo. Mas aí é o seguinte, é porque houve uma ressalva na lei do entendimento do nepotismo em relação ao parente do governador, né? O chefe do Poder Executivo houve essa ressalva no sentido de que era permitido que nomeasse. Mas o que fique bem claro é o seguinte, é que você não pode usar o poder para abrigar os seus parentes, para fazer loteamento do cargo com fisiologismo. A Constituição brasileira, ela é uma das mais perfeitas do planeta, uma das mais modernas. Então, no artigo 37, ela consagra lá o princípio da legalidade, da impessoalidade. Que é isso? Você tem que exercer o poder sem ser com aquela preocupação de prestigiar os seus amigos, perseguir seus inimigos. Você tem que agir com impessoalidade. Fazer aquilo que é melhor para o bem comum. Essa palavra bem comum, o pessoal da sua geração, Sérgio, precisa disseminar e difundir o bem comum, o interesse coletivo, a ação governamental direcionada para realizar aquilo que representa o melhor para a sociedade. Assim como no prédio, o síndico, toda obra que ele vai fazer, ele não pode chegar, o síndico do seu prédio, ele vai fazer uma obra para beneficiar o apartamento dele. Sim. Ele pega o dinheiro do condomínio para pintar a porta dele. Isso aí todos os condôminos vão querer tirar aquele síndico. Claro. Então o síndico vai contratar a sua filha ou a sua nora para ser a assessora lá e pagar o salário para ele. Todo mundo vai se indignar. Assim também tem que ser em relação ao prefeito, ao presidente, ao governador. Esse pessoal vai gerenciar o dinheiro público. Então ele tem que gerenciar o dinheiro público otimizando, fazendo muito com pouco dinheiro e não gastando demais naquilo que não é útil. Por exemplo,
essas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Sim. Você imagine o Brasil todo quebrado, com o pires na mão, o Estado do Rio de Janeiro decretando estado de calamidade pública. Por quê? Porque a quantidade de despesa dele é muito maior do que a receita. Sim. Ainda vai gastar dinheiro com Olimpíadas. Aí acharam o Brasil para aportar 3 bilhões e quebrado lá para garantir a segurança das Olimpíadas. O que é que significa isso? Quando foram tomar as decisões que importaram nessa permissão para as Olimpíadas, não levaram em consideração o interesse superior da coletividade, que é o quê? Por saúde, escola, do ensino fundamental, etc. Temos muitas perguntas aqui, doutor Djalma. O pessoal vai perguntando, e eu... Boa noite para o pessoal que me perguntou, que eu respondi. Já tem gente agradecendo, né? Ó, teve a Regina Luz, que está emocionada. Doutor Djalma, obrigado ao senhor doutor Djalma por estar tirando minha dúvida, né? Mas eu estou vendo por aqui também. O Edilson Sobrinho Cordeiro Leite, boa noite, viu, Edilson? Para quem entrou agora, né? Boa noite, tem gente que uma honra não pegou desde o grande. começo, né? Estamos aqui com o doutor Djalma Pinto, tirando dúvidas sobre ficha limpa, sobre ética na política, enfim. São temas que o doutor Djalma há muito tempo vem escrevendo, vem defendendo, vem palestrando. O Edilson Sobrinho, viu, doutor Djalma, perguntou aqui. Quem foi condenado no juizado de pequenas causas está inelegível? Não. Por quê? Porque ele não considera órgão judicial colegiado. É órgão judicial da segunda instância. E outro argumento que realmente é importante para essa tese, de que, porque também o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, modificou o entendimento anterior, que para ser preso havia necessidade da condenação transitar em julgado. Então o Supremo modificou esse entendimento para autorizar a prisão de quem tiver condenação por tribunal, na segunda instância. Condenou na segunda instância pelo crime, já pode cumprir a pena. Isso vai haver até um julgamento que a OAB ingressou, pedindo que fosse retificado esse entendimento, mas acredito que o Supremo tem que manter, inclusive, porque o ministro Barroso, no seu voto, deixou muito claro que o CNJ fez uma pesquisa e constatou que 2.918 processos, 2.918 processos entre o ano de 2010 e 2011 prescreveram, as penas prescreveram e os réus não foram julgados. Significa que eles serão eternamente inocentes e poderão se eleger. E praticaram crimes de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção, etc. Então o Supremo modificou. Mas, no caso aí, somente os condenados por decisão de tribunal, de órgão judicial colegiado, não estão. Então não entra. Né? Agora a pergunta do João Bosco Neto, doutor Djalma, com certeza eu acho que é uma das perguntas que o pessoal mais faz, e é uma dúvida não só dos estudantes de direito, mas de toda a sociedade que às vezes não compreende algum aspecto da lei da ficha limpa. Ele pergunta, e eu até lhe peço, viu, doutor Djalma, que dê qual é o argumento para que as pessoas possam explicar isso de uma vez por todas, né? Que ele pergunta, não é inconstitucional a decisão do STF nesse sentido, já que contradiz o princípio de que ninguém é culpado sem trânsito e julgado? Porque no direito como um todo, a pessoa só é culpada se tiver o trânsito e julgado, né? Então, o STF já julgou que a ficha limpa é constitucional, mas continua o pessoal... Tem uma corrente contra ainda isso? Excelente. Existe uma corrente? É muito interessante essa pergunta. Quem foi que fez essa pergunta? Foi o João Bosco Neto. João Bosco Neto, boa noite. Você foi muito feliz na sua pergunta e a explicação é muito interessante. E essa explicação foi dada pela primeira vez. Eu tenho outro livro que eu não sei se eu já lhe presenteei. O nome do livro é Elegibilidade no Direito Brasileiro. Sim, eu fiz esse livro em 2008. Em 2008, eu já estava dizendo que nem precisava de lei para dizer que a pessoa que estava denunciada, que cometeu um crime, essa pessoa não tinha vida pregressa para ser um representante do povo. Não precisava dizer isso em canto nenhum. Porque a gente não está falando de prender ela, não está falando da possibilidade dela se lançar com um homem público. Claro. Aí, por exemplo, coisas diferentes. Aí você dizer, rapaz, por que não tem lei da ficha limpa lá na Europa? Porque o cidadão da civilização do primeiro mundo já compreendeu o seguinte: se ele cometeu um crime, ele não tem a ousadia de se apresentar como candidato. Sim. Ele não tem nem coragem de pedir voto para o eleitor, porque ele sente que ele não está credenciado para isso. Mas vamos para a resposta do nosso amigo. Então, o que é que acontece? A Constituição... João Bosco, a Constituição consagra
a presunção de inocência até o trânsito e julgado da decisão penal condenatória, ou seja, consagra o princípio da não culpabilidade. Mas isso é um princípio, isso não é uma regra jurídica. Eu mostrei isso muito bem nesse livro Elegibilidade do Direito Brasileiro, que foi editado pela editora Atlas. Infelizmente, toda a tese que eu construí em 2008, essa tese foi destruída em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou, em 2009, digo melhor, quando ele julgou a DPF 144, que aí o Supremo disse, não, só é culpado quem tem contra si condenação transitada e julgado. O que foi que o Supremo fez? Considerou o princípio da presunção de inocência não como um princípio, mas como uma regra jurídica. E agora, em 2016, o ministro Barroso, no voto que autorizou a prisão do condenado pelo tribunal, o ministro Barroso disse, o princípio da presunção de inocência não é uma regra. Exatamente o que eu dizia lá em 2008 e o livro foi soterrado. O Supremo mudou agora para acertar. Por quê? Porque realmente você tem que fazer uma distinção entre regra e princípio. A interpretação que você vai dar para aplicar o princípio é diferente da regra. O princípio, ele não revoga o outro princípio. Todos os princípios que estão consagrados na Constituição são valores éticos conquistados pela civilização brasileira. Então, seja o princípio da presunção de inocência, como o princípio da exigência da vida pregressa, compatível com a magnitude da representação popular, eles têm a mesma força normativa, que a grande conquista da civilização depois do Hitler, depois da Segunda Guerra Mundial, foi reconhecer a normatividade dos princípios. Onde é que está consagrado na Constituição a normatividade dos princípios? Lá no artigo 5º, parágrafo 2º. Pode abrir a Constituição lá, que outros princípios, fora aqueles que estão, outros direitos e garantias, fora aqueles que estão assegurados nos princípios lá da Constituição, expressamente colocados. Então, o princípio tem normatividade. Como é que você aplica o princípio? Não revoga, como na regra. A regra, quando duas regras são colidentes, uma vai prevalecer e vai destruir a outra. Em função de quê? Da cronologia, em função da hierarquia, da especialidade. No caso do princípio, não. Todos os princípios têm a mesma dignidade, têm a mesma força normativa. Aí você vai afastar a aplicação de um princípio para fazer prevalecer o outro. Em função de quê? É um sopesamento de princípios. Você usou a palavra certa. Calibragem, ponderação. Ora um princípio se aplica, ora outro princípio. Então, no caso, vamos aqui. Você vai admitir que uma pessoa, por exemplo, que praticou 5 homicídios, mas ainda não foi condenada pelo Tribunal de Justiça do seu estado. Possa ser um deputado? Possa ser um deputado? É absurdo. Pronto. Não é absurdo? Absurdo. Então por que acontecia isso? Não, mas não transitou em julgado a decisão dele. É inocente, então. Ele era inocente. Por que ele era inocente? Que continue sendo na esfera penal. Pronto. Mas para ser um político, não. Correto. Aí por que ele considerava inocente? O Supremo mudou isso. Por que o Supremo considerava que o camarada que assaltou uma agência do banco, o cara que deu um tiro na cabeça de uma pessoa para tomar o carro da pessoa, enquanto não existisse o trânsito em julgado dessa decisão, o Supremo dizia que o cara era inocente. Por quê? Porque o Supremo considerava a presunção de inocência não como um princípio, mas como uma regra jurídica. Aí agora o Supremo mudou. Aí o ministro Barroso, de forma muito eloquente, muito brilhante, cunhou a frase que realmente resgata o direito brasileiro para o patamar das nações civilizadas. O princípio não é uma regra jurídica, é um princípio. Então você tem que aplicá-lo com sopesamento, com ponderação, com calibragem. Ora se aplica um, ora se aplica o outro, sem revogação. Então, quem matou, quem assaltou, quem cometeu crimes, realmente não tem condição de ser um representante do povo. E a sociedade capta muito bem isso. Por exemplo, você quer ser um guarda municipal. Você tem que ter a vida pregressa compatível com a função. Claro. Você, se tiver
indiciado, realmente respondendo processo, não vão aceitar a sua inscrição. Sim. Se você quiser ser um juiz, vão fazer uma avaliação da sua vida pregressa. É a LOMAN, no artigo 78, parágrafo 2º, exige avaliação E para o social. político não existia nada. Esse é o problema do Esse é o Brasil. problema. Por isso que o brasileiro está pagando muito tributo e não vê o resultado. Não vê o resultado. O dinheiro é desviado. Por quê? Porque ele ainda não percebeu que para ser um político, o homem tem que ter decência, tem que ter espírito público, compromisso com o bem comum e ter uma vida idônea. Para os jovens que estão nos assistindo, Silvio, o Célio Studart. Pessoal, vou aqui passar para a próxima pergunta da Grace Barros. Só um pedido para quem está assistindo que compartilhe o vídeo, porque compartilhando outras pessoas já vão começar a assistir aqui também, né? Para quem ligou agora, estou aqui com o Dr. Djalma Pinto, já conversamos bastante, estamos aqui há meia hora, já vamos, né, encerrar, concluir o vídeo, mas são muitas perguntas e eu estou selecionando algumas aqui, Dr. Djalma, e essa é muito boa, da Grace Barros, viu? Grace, boa noite. A Grace Barros pergunta, Dr. Djalma, pessoas despreparadas têm ocupado cargos importantes no governo sem a menor competência para tal. Com isso, temos um Estado caro e ineficiente. O que poderia ser feito para acabar com o apoio político em troca de favores em cargos públicos? Aí tá difícil, né, doutor Djalma? Boa noite, brilhante pergunta, Da Grace. Parabéns, Grace. Você é uma jovem que quer dar efetividade, em última análise, ela quer dar efetividade ao princípio da eficiência. Sim. Então você vê como a Constituição brasileira ela é tão moderna, tão compatível com a nossa realidade, ela exige que o poder público atue com eficiência. Infelizmente, nós temos a chamada indigência cívica. Nós não qualificamos o homem para o poder. Nós temos um déficit de cidadania. Eu já escrevi um livro, tá lá na amazon.com.br. Educação para a cidadania. É exatamente isso, para compreender que o poder não pode ser usado com fisiologismo, Grace. O problema aí é que nós não qualificamos o homem para o poder. Aí o cara chega no poder, no lugar dele selecionar os melhores, fazer como ele faz para a empresa dele. Quando uma pessoa vai comandar a sua empresa, ela não vai escolher para ser gerente, para ser seu colaborador, seu empregado, uma pessoa incompetente. Agora, quando chega no poder público, aí vai contratar os ineficientes, os incompetentes, os que não têm compromisso nenhum com a coisa pública. Então, isso é uma consequência dessa falta de educação para a cidadania. Para você ter uma ideia... É o patrimonialismo também, né, doutor Djalma? Patrimonialismo. Muito bem, esse patrimonialismo foi detectado e foi descrito pelo pai do Chico Buarque de Holanda, pelo Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, no livro Raízes do Brasil. Em 1958, Raimundo Faoro escreveu outro livro, Os Donos do Poder, que ele reitera esse procedimento. Então, já existem mais de 20 edições, 26 reimpressões. Esse livro é usado, esse livro do Sérgio Buarque, Raízes do Poder, em todas as faculdades, todas as universidades brasileiras. Sim. Mas nós não fizemos ainda uma reação. Nós temos que conscientizar quem vai exercer o poder para escolher os melhores. O Portugal passou por uma crise muito aguda e já está realmente compreendendo isso. Se você não colocar pessoas competentes, por exemplo, ministro da Fazenda, os jovens têm que começar a exigir dos futuros candidatos à presidência da República esse compromisso. Quem vai ser o ministro da Fazenda? Como é que vai ser a atuação? O ministro vai ter autonomia para fazer o que ele acha correto? Ou vai ser um teleguiado? Por isso que o Brasil quebrou. Por que a Colômbia está vivenciando uma fase melhor na sua economia? Porque os colombianos perceberam, o ministro da Economia tem que ter autonomia para fazer aquilo que ele acha correto. Sim. E, por outro lado, o prefeito também, você, Grace, pode exigir, propagar essa ideia, que cada município, os eleitores exijam que cada candidato apresente sua proposta. Sim. Como vai ser nomeada a diretora da escola pública? Vai usar politicagem na Secretaria de Educação? Isso aí é para o cara se comprometer, para ele ter a consciência de que realmente ele tem que ter compromisso com a eficiência. E essa eficiência não pode ser vitalizada, não pode ser efetivada a despeito da ênfase que a Constituição dá a ela, se não houver o compromisso do gestor
de que deve nomear pessoas qualificadas para ser secretário. Quem vai ser o secretário de Educação tem que ser perguntado para o candidato em debates, quando ele comparecer para pedir o voto de cada eleitor. Certo. Doutor Djalma, até pela questão do tempo, né, tem bastante gente comentando, muita gente está elogiando, ó, parabéns pela iniciativa, parabéns Laine Torres, Silvia Ferro, adorando o assunto, Sério Estudas, já se compreendendo melhor sobre a ficha limpa. Vamos aqui, muita gente... Torres é uma cidade, é? Laine Torres, não, certo, Torres certo, é o sobrenome dela. Boa noite, Laine. Tem uma pergunta aqui, é uma pergunta meio capciosa, mas eu acho importante a gente responder. Ela fala assim: sério, fale um pouco sobre os eleitos que apenas conseguem soletrar algumas palavras e escrever o nome próprio. Qual a sua opinião? Prejudica o andamento de toda uma conjuntura política ou contribui para a expansão da democracia? Eu vou ser sucinto e peço sua opinião também, doutor Djalma. Eu não acredito que a formação intelectual somente do indivíduo seja o resumo, né, da ópera do que aquela pessoa é. Você pode ter pessoas simples, humildes, que realmente, de fato, não conhecem a lei. É ruim, porque o político tem que conhecer a lei. O político tem que, sim, conhecer os direitos, conhecer os seus deveres, né? Mas a gente vê também muita gente que doutor PhD e que é bandido, e que é corrupto. Então eu acho que esse não é o parâmetro de julgamento, né? O doutor Djalma, quando vem inovar, usando já o nome do livro também, né? Inovações na lei, na lei eleitoral, usando a ficha limpa, vem questionar, não é nem isso, né? Não é nem questionar se o candidato ele é inteligente ou se ele não é, mas questionar a vida pregressa dele no quesito da honestidade, da ética, da probidade, né? Eu acho que são esses os pontos principais, porque é na campanha eleitoral, não é, doutor Djalma, que a gente já percebe se o candidato vai ser bandido ou não. Porque aquele homem que está gastando milhões numa campanha, ele não vai fazer um mandato que não vai ser para receber milhões. Aquele homem que está pagando uma centena de gente para segurar a bandeira no meio da rua, no sol quente, que está comprando líder comunitário, lá no mandato dele ele não vai ser honesto. Não tem como você esperar de uma árvore ruim um fruto bom, né? Então essa é a resposta que eu dou, só para revisar o nome aqui da pessoa, foi da Cláudia Pereira Crisóstomo, né? Vamos ver mais aqui, concordo, Grace Barra, concordo. Se a política fosse assim, o mundo, mas o culpado é o povo. A Bia coloca aqui: adoro os livros do Djalma Pinto, sou fã, obrigado por essa oportunidade, sério, você não deve. Muito obrigado aí pela sua gentileza, e o pessoal aqui pelo seu estímulo. Façam mais vezes, obrigado pelo esclarecimento. Pessoal, estamos chegando aqui nos 40 minutos, né? Então tivemos aqui bastante espectadores. No final do vídeo, o vídeo vai continuar aparecendo no feed de notícias. Eu peço que continue compartilhando, divulgando. Fazer a revolução de mentalidade. Nós precisamos fazer a revolução de mentalidade. Aí, o problema da educação. A Constituição manda que a educação, no artigo 205, a educação seja para qualificar a pessoa para o trabalho, mas também qualificar para a cidadania. Nós temos que introduzir uma modificação na nossa educação. A educação tem que ser transmissão de saber e de valores de uma geração para outra. Então, os jovens, como você, precisam disseminar, conscientizar cada futuro prefeito de que é imprescindível a escola de qualidade para todos, para o rico e para o pobre. Nós só combateremos a desigualdade no Brasil, que é muito profunda e responde em parte por essa violência, se nós garantirmos escola de qualidade para o filho do mais pobre. A mesma escola do filho do mais rico tem que ser assegurada ao filho do mais pobre. O americano compreendeu isso já em 1787, muito antes até, aliás, antes da Constituição americana. Garantir escola de qualidade. Esse é o segredo para você ter desigualdade. É evidente que quem não tem, por exemplo, o analfabeto não votava, passou a votar a partir de 88. Agora, a legislação eleitoral exige que o cidadão chegue na presença do juiz ou do funcionário da justiça e assine o nome. Sim. Nós estamos no século XXI, acho que também precisamos evoluir, até porque a pessoa precisa ler, precisa conhecer. Sim, claro. E tal. Precisamos qualificar os nossos cidadãos para o exercício do poder. Qualificar. Não apenas do seu ponto de vista técnico, porque você disse uma coisa muito interessante. Às vezes o cara estuda nas melhores universidades, nos melhores colégios, tem curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não pode ver dinheiro público.
Então esse camarada é um indigente sob o ponto de vista da cidadania. Ele não tem educação, como diz o professor André Guetti, ele tem instrução. Educação compreende saber e valores, se qualificar para viver na sociedade. Doutor Djalma, que a Ana Cleide está concordando, acredito que cidadania deveria fazer parte de nossas disciplinas escolares. A Márcia Andrade disse, seria muito bom se fosse assim, né? Então, assim, para encerrar esse nosso livro, né? Muita gente, o pessoal participou durante 40 minutos com a gente. Eu queria só, doutor Djalma, foi até uma pergunta que teve aqui também, mas que o senhor, se pudesse, encerrasse com essa mensagem. A pessoa perguntou uma coisa curiosa. Tá bom, a lei da ficha... Não lembro aqui o nome. Deixa eu ver se eu volto aqui. Mas eu lembro a pergunta. A lei da ficha limpa tá aí e muito a serviço da justiça. Mas o que é que o cidadão pode fazer? Então, encerrando esse vídeo ao vivo e dando boa noite para todo mundo, eu vou deixar as palavras finais com o Dr. Djalma Pinto, porque eu acho que essa é a grande pergunta que todo mundo tem no seu íntimo. Ok, a justiça está lá, o Ministério Público está lá, existe o promotor eleitoral que faz isso, mas e o que é que o cidadão pode fazer? Em primeiro lugar, não votar em quem está denunciado. Você chamaria para ser gerente da sua empresa o cara que está indiciado ou denunciado pela prática de crime? Claro que não. Se você não chamaria para ser o gerente da sua empresa, o cara que matou um, que assaltou, não vai ser o gerente da sua empresa, não vai ser o seu representante. Então, Sérgio, quero agradecer essa oportunidade, dizer para os jovens que é possível tornar o mundo melhor, acreditar que realmente com a vibração, com essa mentalidade, disseminando a ideia de que o poder é um instrumento para servir e colocando vergonha naqueles que usam o poder para ficar rico. O cara era pobre, de repente foi para o poder, ficou o cara mais rico da cidade dele. É para ele ter vergonha, porque ele está comprometendo o conceito dele e o conceito dos seus filhos. Vamos fazer como Nelson Mandela, usar o poder para disseminar a igualdade, para acabar com o racismo, para garantir a prosperidade de todos e a paz social. Muito obrigado, doutor Djalma. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram aí assistindo. Esse é o primeiro vídeo de bate-papo que a gente faz, mas teremos outros, com certeza, né? Pedimos aí que compartilhem, que divulguem. E tá aqui lembrando, né, o livro Inovações na Lei Eleitoral e a Ilusão da Ficha Limpa. Li essa semana, doutor Djalma, e é impressionante, o doutor Djalma cita até questões que aconteceram em abril. A gente tá em junho e o livro é mais atual do que, né? Muito atualíssimo, e também ele tem aqui o Ética na Política, enfim. Está no amazon.com.br. Amazon.com.br. Então, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.